Amém. Eu convido os irmãos a ler comigo nessa noite, no livro Êxodo, capítulo 3. Êxodo é o segundo livro aí, Gênesis, Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 4, que diz assim: E vendo o Senhor que se virava para lá para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele diz: Eis-me aqui. E diz: Não te chegues para cá. Tira o seu sapato, o sapato dos teus pés, porque o lugar em que você está pisando é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto porque temeu olhar para Deus. Nós vamos parar aqui. Êxodo 3, de 4 a 6. Disse Deus: Eu sou o Deus de teu pai, Abraão, Isaque e Jacó. Eu quero falar sobre essa família, uma família abençoada nessa noite. Uma família que recebeu a promessa, como você. Uma família que recebeu uma promessa como você, como eu. Recebeu porque eu acredito que Deus tem falado ainda hoje. Deus tem abençoado ainda hoje. E as promessas de Deus têm passado por gerações e chegou a nós. Essa família, ela foi lembrada, ela é lembrada. Eu acabei de ler agora. Então foi uma família que tem sido lembrada já por aproximadamente 4.000 anos. Abraão foi aproximadamente 2.000 anos antes de Jesus. E de Jesus para cá mais 2. Então, é uma família que é lembrada por cerca de 4.000 anos. É muito tempo que tem se falado sobre uma família. E essa família, então, eu vou pegar nessa noite como exemplo, para que nós possamos ler a palavra de Deus. E não esqueça, nós estamos aqui para falar de oração. Então eu vou falar para vocês de uma família que orava, que orou. Foi preciso orar. E olha bem, essa família, nessa casa, nessa família, as mulheres eram estéreis. Não podiam ter filho. Uma família abençoada, uma família que recebeu uma promessa, mas para concretizar, para realizar a promessa, Sara, esposa de Abraão, olha o que Deus falou com Moisés: Sou o Deus do teu pai Abraão. Aí vem o filho, Isaque, vem o neto, Jacó. Então esses três patriarcas são os cabeças da nação de Israel. Quando nós falamos em Israel, quando nós falamos de uma nação, quando nós falamos de um povo, do qual nós somos descendentes pela fé, todo aquele que é da fé é filho de Abraão. Não somos judeus. Os judeus são os filhos diretos. Mas eu e você, nós somos descendentes, filhos de Abraão pela fé. Aleluia! Então eu posso dizer que nós pertencemos a uma família pela fé, a família de Abraão. Mas o Isaque era o filho direto, filho da promessa. O Jacó, o neto, também direto. E essa família, como eu disse, era uma família abençoada que é lembrada até hoje. Mas as mulheres estéreis. As mulheres não podiam ter filho. Então você pode dizer assim: mas peraí, pastor, mas você está falando da mulher de Abraão, Sara. Você está falando da mulher de Isaque, Rebeca. Você está falando da mulher de Jacó, Raquel. E da Lia também. Mas eu vou pegar Lia e Raquel, estéreis. Mas eles eram da mesma família? Da mesma família. Olha, Sara, Rebeca, Lia e Raquel
eles eram da mesma família de Abraão, da mesma família. Então essa família lutava com a esterilidade. As mulheres, parte delas não podiam ter filhos. E todas elas entraram na linhagem, na linha da promessa. Sara, aí depois veio Rebeca, que era da mesma família de Sara e Abraão, pois Sara e Abraão eram irmãos. Sabia? Quando Abraão chegava na cidade, ele falava assim: olha, você disse que é minha irmã. Mas eles eram irmãos. Nós podemos ver, quer ver? Olha aí. Eu gostaria que os irmãos lessem comigo. Vamos ler aí. Leia comigo em Gênesis. Aleluia. Capítulo 20. Gênesis, capítulo 20. Versículo 12. Olha, vamos ler o versículo 11. Disse Abraão: porque eu dizia comigo, certamente, Gênesis 20, versículo 11 e versículo 12. Versículo 11 de Gênesis 20. Disse Abraão: porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. E na verdade, ela também é minha irmã, filha de meu pai, mas não filho da minha mãe, e veio a ser minha mulher. Então, Sara, ela era irmã de Abraão por parte de pai, filha de uma outra mulher. A mãe de Abraão era uma mulher e a mãe de Sara uma outra mulher. Então, por parte de pai, eles eram irmãos e eles se casaram. Então, você pode ver que Abraão manda o servo dele buscar uma noiva, uma esposa para Isaac na família dele, na família de Abraão. Então era a família de Sara. Sara era filha do pai de Abraão, família de Sara. A Rebeca, a Raquel, também era tudo parente por parte do pai. Então nós vemos uma família abençoada, a família da promessa, e as mulheres, elas tinham um problema nessa família, que algumas dessas mulheres eram estéreis. E essas mulheres que vieram para fazer parte da promessa, elas tiveram esse problema. Os irmãos sabem que Sara foi ter um filho aos 90 anos de idade. Depois, quando o Isaac casa, eu gostaria de ler para vocês. Olha aí, Isaac casa. Vamos ver aqui na frente. Olha bem. Isaac, ele vai casar. Vamos ler aqui. Quando Sara morre, Isaac casa. Aleluia. Quando ele... Deixa eu ler com os irmãos aqui, olha bem. Ele tinha 40 anos quando ele casou. Vamos ver lá. O nascimento aí, os descendentes, né, de Isaac. Capítulo 25. Versículo 20. Gênesis 25 e 20. Olha aí, olha. E era Isaac da idade de 40 anos quando tomou Rebeca. Viu?
filho de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. Então, quantos anos tinha Isaac quando casou? 40 anos. Ele casou com Rebeca. E quando nasceu o filho, olha bem, eu vou ler com os irmãos aqui, olha. Vamos ler? Versículo 26. Capítulo 25, versículo 20, fala que ele tinha 40 anos, quando casou. Agora o versículo 26. E depois saiu seu irmão agarrado a mão no calcanhar de Esaú. Então, esse aí foi Jacó. Ele nasceu agarrado no calcanhar de Esaú. Por isso chamou seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando os gerou. Então, Isaac casou com 40. Quando nasceu os filhos, ele tinha 60. Olha bem. Ele ficou, então, 20 anos orando para ter filho. Casou com 40 anos, quando foi ter filho, 60. Teve os gêmeos, não é? Que foi Esaú e Jacó. Então, Sara era estéril e também Rebeca também estéril. Agora, olha bem, se nós continuarmos a leitura, nós vamos ver que agora o filho de Isaac, chamado Jacó, também casa com uma pessoa da família, que chamou Raquel. Então nós vamos ver, olha aí para os irmãos verem. Nós vamos ler, é o capítulo, deixa eu ver aqui, para que os irmãos possam me acompanhar. Capítulo 29 de Gênesis. Olha aqui. 29. E o versículo 32. Gênesis 29, 32. E concebeu Leia e teve um filho, chamou seu nome Ruben, dizendo. Aí vai falando, né? Agora, o capítulo 30 embaixo. O versículo 1, vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã, e disse a Jacó, dá-me filhos ou eu morro. Olha bem, então a outra irmã tinha filhos e filhos e filhos, e ela não tinha filhos. E Jacó amava a Raquel. Então a pessoa que ele amava, a mulher que ele amava, era estéril e era da família de Rebeca, era da família de Abraão com Sara. Então essa família, as mulheres tinham dificuldade para ter filhos. Aí então Jacó fica indignado e responde, estou eu no lugar de Deus? Olha o que ele diz. Deus que te impediu o fruto do seu ventre. Estou eu no lugar de Deus? É Deus que não quer te dar filhos, não sou eu. Então nós vemos aí Sara estéril. Olha bem, nós vamos ver Rebeca estéril. E agora nós vamos ver Raquel estéril. E todas elas, tiveram que orar. Então, eu posso detectar que nessa família, uma família de promessa, uma família de bênção, uma família de Deus, as mulheres tinham um problema. E todos os problemas, esses problemas, elas precisavam de filhos por causa da continuidade, por causa da promessa de Deus, elas precisavam ter um filho. Abraão precisava ter um filho com Sara. Teve um filho aos 90 anos. Agora, Isaac precisava ter um filho para continuar a promessa que Deus falou para Abraão. Ele precisava de um filho, mas a esposa também era estéril. E ele orou e orou 20 anos para ter o filho. Aí a promessa passou por Isaac e agora chegou em Jacó.
porque Jacó foi abençoado. Aí Jacó amava Raquel e Raquel não podia lhe dar filho. Você vê que isso veio passando na família? Eu faço uma pergunta, na família de Abraão, Isaac e Jacó, eu detectei esterilidade. E na sua família, o que você tem detectado que há um impedimento da continuidade da palavra de Deus, da bênção de Deus? A bênção de Deus chegou até você e precisa passar para a sua família, precisa passar para os seus filhos, precisa passar para o seu neto. Você já detectou qual é o problema, a dificuldade que precisa ser superada? Lá foi superada com oração. E hoje nós estamos num culto de oração. Qual é o problema da sua família que precisa ser quebrado? Esse laço precisa ser rompido com o poder da oração, da fé, no nome do Senhor Jesus Cristo. Qual? Qual? Eu te pergunto nessa noite. Porque todos nós, cada um de nós, cada família tem alguma coisa que vem passando por geração. Tem alguma coisa que segue a nossa família. Tem algumas famílias que lá todo mundo bebe. Tem algumas famílias que lá ninguém fica casado. O espírito da separação atua lá. Tem algumas famílias que é o espírito de morte. A morte persegue a família. Qual é o seu? Qual é o problema da sua família? Nós precisamos detectar. Meu Deus, aonde está? Onde que essa coisa vem passando? Para a gente poder orar especificamente e pedir ao Senhor para quebrar isso, parar isso na minha vida. É porque a bênção de Deus chegou até mim, eu aceitei Jesus como Salvador. Mas agora essa bênção precisa passar. E ela vai passar através da minha descendência. Ela vai passar através da minha família, dos meus filhos. Precisa alcançar lá na frente os meus netos. Precisa alcançar bem mais na frente os meus bisnetos. Precisa alcançar bem mais lá na frente os meus tataranetos. Como que essa bênção vai passar? Ela precisa ser quebrada. Aleluia. E olha, irmãos, teve muitas mulheres na história da Bíblia, na história de Israel, como tem na família, como tem na igreja, como tem na nossa vizinhança, em todos os lugares. É uma questão que tem trazido muito constrangimento. Eu sei, muitas pessoas choram, né? Muitas famílias choram por não ter um filho. E nós vemos na história de Israel que houve muitas, como por exemplo, Ana. Ana queria ter um filho, mas não podia. Como ela resolveu aquela questão? Orando. Os irmãos lembram? Quando Ana chega lá no templo e ora, o sacerdote vê que ela balbuciava, a boca dela só mexia, mas ele não ouvia uma oração alta. Ele chega lá e pensa que ela estava de mosto, pensou que ela estava bêbada. E repreendeu o vinho. Ela falou: não, meu pastor, meu sacerdote, a tua serva não está embriagada, mas ela está triste porque não tem um filho. E ele a abençoou, e os irmãos conhecem a história, ela teve um filho chamado Samuel. Eu me lembro de Lucas capítulo 1 também, de uma outra mulher também, que o casal já era de idade, já eram idosos. O casal Zacarias e Isabel. Mas o anjo do Senhor veio e fala com Zacarias em Lucas capítulo 1 e o versículo 17. Zacarias, não temas. Lucas 1 e 17. A tua oração foi ouvida. Lucas 1 e 17. A sua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, terá um filho e você vai dar o nome dele de João.
e ele será grande, será uma bênção, e já desde o ventre de sua mãe será cheio do Espírito Santo. Como que eles conseguiram vencer essa dificuldade, esse problema na casa, na família? Orando. E Deus ouviu a oração. Deus ouviu a oração. E eu acredito que nessa noite Deus também está ouvindo as orações. Mas qual é o problema que vem passando? Você é uma pessoa abençoada. Você, homem, mulher, homem de Deus, mulher de Deus, servo, serva de Deus. Eu acredito que Deus tem uma promessa na vida de cada um de nós. Há um projeto de Deus na vida de cada um de nós, na nossa família. Mas tenta detectar o que atrapalha, qual é o problema aí. E nós vamos orar nessa noite no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. O problema nessa família era uma família abençoada. Até hoje, Deus fala assim, eu sou o Deus de Abraão, Isaque, Jacó, que depois mudou o nome para Israel. Irmãos, esses patriarcas são, sabe, são a coluna, é o alicerce da nação de Israel. Uma promessa gloriosa, mas eles tiveram que orar porque as mulheres eram estéril. Todas três, Sara estéril, Rebeca estéril, olha, Ruth estéril, todas três precisaram vencer aquilo na oração. E comigo e com você também não será diferente. Nós vamos vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos vencer pela fé. Aleluia! Nós vamos vencer pela fé. Desculpa, falei Ruth, né? Mas é Raquel. Era o quê? Sara, a Rebeca e Raquel. Então a esposa de Jacó, junto com Lia. Então Abraão e Sara, Isaque, Rebeca, Jacó e Raquel. Eles tinham problema. Tá vendo? Irmãos, você nem imagina que às vezes um casal, uma família que você tem como bênção, como modelo, às vezes também eles têm algum tipo de problema, alguma dificuldade. Só que o que você está vendo, essa bênção na vida dele ou dela, é que Deus tem respondido às orações. De repente eles estão orando, jejuando, pagando um preço, talvez orando até mais do que muitos. Mas a promessa de Deus, Deus tem uma promessa na minha vida, na minha casa, na minha família, e eu acredito também na sua. Qual é o seu problema? Nós vamos orar nessa noite. É o seu filho? É a sua filha? É uma doença genética que o avô teve, o pai teve e a mãe teve e agora chegou até você? É um problema de não posso ter filho? Ah, porque lá o meu avô, minha avó não tinha, era estéril, depois teve um fulano na família, isso é comum. Então nós vamos quebrar isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Maldição, qual é o problema que às vezes tem vindo na família? Chegou até você e agora nós vamos quebrar isso no nome de Jesus, quebrar essa corrente. Não vai passar, não pode passar, porque você tem uma promessa e ela precisa ser realizada. E às vezes vai depender disso. De repente é um emprego. Tem pessoas que falam assim, ó, na minha família ninguém consegue um bom emprego. Todo mundo pobre, miserável, uma vida toda, uma geração toda. Ninguém consegue nada na minha filha. Na minha família ninguém conseguiu estudar, nem terminar um curso secundário, nem como eles falavam antigamente, nem o ginasial. Não pode terminar nem o 2º grau, 3º grau. A faculdade na minha família não tem ninguém. Parece que tem coisas, tem obstáculos que não dá para passar, é intransponível. Mas nessa noite, em nome de Jesus Cristo, nós vamos orar para quebrar isso. Para quebrar isso.
Tem pessoas que falam assim, lá na minha família ninguém é feliz. É só problema, é só decepção. Mas isso tem muitas famílias. Mas mesmo famílias que receberam a promessa, tinham uma dificuldade e precisaram orar. Tem uma promessa de Deus na sua vida? Escreva aí. Na minha vida tem uma promessa. Na minha família tem uma promessa. Aleluia. Então, em nome de Jesus, nós vamos orar nessa noite. E no nome de Jesus, Ele vai responder a sua oração. Eu sei que você está orando há muito tempo. Olha, Isaac orou 20 anos, Abraão e Sara ficaram lá, os irmãos conhecem a história. Ela foi ter um filho com 90 anos. Irmão Raquel, ela chegou a falar com Jacó, dá-me filhos ou eu morro. Eu li aqui para vocês. E ele ficou tão indignado que ele falou assim, mas como? Você acha que eu sou Deus? Eu estou no lugar de Deus? É Deus que fechou então, a sua madre, você não pode ter filho, não sou eu, é Deus. Mas aí eles oraram, e oraram, e oraram, e ela teve filho. Sabe qual filho dela, que foi um menino maravilhoso, que nós falamos muito dele até hoje? José. É o filho do amor de Jacó, a Raquel. Ela demorou a ter filho, mas quando teve aquele menino maravilhoso, depois ela teve um outro filho e morreu, que foi Benjamim. Os filhos do amor. Que coisa maravilhosa. Como que venceram? Orando. Então nós vamos orar nessa noite. Te convido a orar agora. Vamos orar em nome de Jesus. Você conseguiu detectar aí qual é o problema da sua família? Qual é? Nada dá certo. Lá casamento não dá certo. O seu está ameaçado. Vamos orar agora. Para o seu ficar firme. Eu converso com algumas pessoas e falo assim, na minha casa ninguém fica casado. Só eu que estou casado e lá ainda está balançando ainda para cair. Me ajuda, pastor. Ora por mim, o meu casamento. Porque na minha casa, minha família, ninguém fica casado. Lá já detectou qual o problema. Tem uns que falam assim, na minha casa todo mundo bebe, é tudo cachaceiro, tudo alcoólatra. Outros problemas. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, eu oro nessa noite com esses irmãos, com essas irmãs nessa noite. Senhor Jesus, nós precisamos detectar qual é o problema na nossa família. Na família de Abraão, as mulheres eram estéreis. Mas nessa noite, no nome de Jesus, como eles venceram lá e tiveram filhos, que as pessoas que são estéreis, que estão nos ouvindo nessa noite, que possam ser fecundas. Aleluia! Que o seu ventre possa abrir e ela possa gerar filhos para a glória de Deus. Aleluia! Se esse é o seu problema, que ele seja resolvido nessa noite no nome do Senhor Jesus Cristo. Se ninguém lá fica casado, então nessa noite, que o casamento do irmão ou da irmã seja fortalecido, abençoado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Se ninguém consegue estudar nessa casa, nessa família, mova, Senhor, mova no intelecto, mova na força de vontade para as pessoas, então, voltar para o banco escolar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que surja um desejo de estudar. Meu Deus, se for falta de emprego, que portas sejam abertas. Se for o espírito da morte que ronda desde os avós e bisavós e tem chegado na família, nós expulsamos e repreendemos no nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite e que a vida passe a fazer parte dessa família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nessa noite, Senhor, todo mal que os irmãos estão orando agora, eu me uno a eles.
O Senhor Jesus falou em Mateus 18, se 2 de vós concordar na terra, no versículo 19, se 2 de vós concordar na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito por meu Pai que está nos céus. E onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio. Então o Senhor está aqui no meio agora. Atenda os irmãos e os abençoe. Porque a promessa de Deus eles já têm. A promessa do Senhor na vida deles, eles já têm. Agora, pela fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu termino essa live lendo um versículo agora. 1 João 5 e 4. Olha bem. Olha o que diz. A vitória é sua, irmã. Irmão, 1 João 5 e o versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Todo que é nascido de Deus, você nasceu em Deus. Aleluia, aleluia. Foi batizado. Amém. Foi cheio do Espírito Santo. O poder de Deus está na sua vida. Você nasceu de Deus. Então aqui falou assim, vence o mundo. E olha como complementa, como termina esse versículo. Olha bem. E esta é a vitória que vence o mundo. A minha, a sua, a nossa fé. Aleluia. Esta é a vitória que vence o mundo. Então é eu e você, porque fala de nossa, no plural. É eu unido com você agora, olha, concordando com você agora. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa, junto, eu, você e eu, a nossa fé. Aleluia! Oh, Deus está nesse negócio. O Senhor Jesus está nessa live, o Senhor Jesus está nesse culto de oração. Então nós vencemos o mundo pela fé. É a minha, é a sua, as duas juntas agora, unidas em nome de Jesus. Então receba o que você precisa. Seja quebrado esse problema que veio passando de geração. Chegou aqui agora, uma martelada nele. Chegou agora, vamos romper esse fio, esse elo, essa ligação no nome de Jesus pela nossa, pela minha, pela sua, pela nossa fé. Em nome de Jesus. No nome de Jesus. Oh, estou jogando mesmo para você pegar em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que vai sobre a sua vida, sobre a sua casa, o poder que há no nome de Jesus, por causa da nossa fé. Eu estou junto com você nesse negócio, a fé. Depois você vai testemunhar. Pastor, mudou. Pastor, olha, aquele negócio estava passando lá de família, lá dos meus antepassados, e parecia que estava comigo, na minha casa, na minha família. Aquilo foi quebrado em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vencemos pela fé, pela fé, pela fé. Tem uma semana abençoada. Final de terça-feira abençoado, uma quarta-feira, amém. Você já começa a ver, olha, as coisas estão mudando a minha vida. Aquele negócio que atormentava, como dizem, atazanava, foi rompido, parou, acabou. Como aquela mulher que tocou em Jesus, na hora ela falou assim, estancou o sangue, parou a hemorragia, na hora, tocou, parou. Então nessa noite, em nome de Jesus, parou. O que vai chegar na sua vida daqui para frente, bênçãos, vitória, em nome de Jesus. Então, irmãos, Deus te abençoe. Digita aí, aleluia. Nós vamos orar, vamos continuar orando. Continue falando aí, porque eu vou ler depois e nós ainda vamos continuar orando. Daqui a pouco, às 22 horas, nós ainda estamos orando. Nós estamos com um propósito aqui na igreja de orar às 9 da manhã,
às 15 horas à tarde e às 22 horas à noite. Vou sair dessa live, daqui a pouco estarei orando. Põe aí o seu pedido, acreditando já na vitória. Eu vou orar à noite agora, às 22 horas, só para agradecer. Que eu acredito que você recebeu, igual Sara recebeu, igual Rebeca recebeu, igual Raquel pôde abraçar o filho. Sara abraçou o filho com 90 anos. Depois nós vamos ver, olha, Rebeca abraça 2 filhos, né? Tem que pegar um de um lado e outro do outro, que é Esaú e Jacó. E depois, a amada de Jacó, também 2 filhos, José e Benjamim. E eu quero ver os seus. Nome de Jesus. Fique na paz.